Olá pessoal, começando mais um Conexão Podcast, eu sou o Alex Amin. Opa, sou o Felipe Legnier E e hoje a gente está aqui com a Caterine Púrpura, acertei? Olá. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter vindo participar aqui do Conexão Podcast. É uma honra pra gente, sei que sua agenda é bem lotada. Imagina. Foi um prazer receber um convite tão, como se diz, tão inusitado assim, com uma pessoa tão especial, do Alex. Foi lisonjada, estou lisonjada com esse convite. E vai ser super interessante, você vai contar a sua história, vai falar um pouquinho também do seu business, que é um sucesso aqui em Massachusetts, a CNN Legal Service, acertei o nome? Acertou, muito. E aí você vai contar um pouquinho pra gente também de todo o seu business, como é que ele funciona, sua história pessoal, e a gente tá super curioso e ansioso para ouvir tudo isso aí. Vamos lá, estou à disposição. Porque a gente sempre ouve muito falar, né, da Caterine, da CNN e tal, e hoje a gente quer conhecer aquela Caterine lá do Brasil, de onde que você é, como é que foi a sua vida lá. Conta um pouquinho pra gente, até chegar a Caterine de hoje, como é que era antes a vida, como é que era no Brasil? Conta pra Então, eu nasci no Brasil, eu sou filha de pai e mãe franceses, então eu tenho a nacionalidade francesa. Nos últimos 20 anos da minha vida agora, antes de chegar nos Estados Unidos, eu morei em Goiânia. Então, eu acho que de coração eu sou goiana. Com certeza, Da terra né? do piqui. E no Brasil eu tinha uma vida muito confortável durante toda a minha vida, praticamente. Uma vida de luxo, de muito luxo, uma vida muito tranquila. Infelizmente, em 2015, meu pai teve um AVC, onde eu sempre falo que minha vida começa um livro agora, né? Porque é tanta coisa. Então, meu pai teve um AVC, ele era responsável pelos meus luxos, né? Vamos dizer assim que eu era uma filhinha de papai. A verdadeira patricinha, né? Total. Eu era realmente uma patricinha. Mas meu pai teve um AVC e ficou acamado. Nessa situação toda, eu vou falar bem resumida mesmo. Pode sim, vontade. Então, nessa situação, meu pai teve um AVC. E a minha madrasta, junto com meu irmão, eles se juntaram para ficar contra mim. Como eu era filhinha do papai, eu acho que eles imaginaram na cabeça deles. Vamos tirar ela de campo pra gente matar o velho e ficar com o dinheiro dele. Então, isso realmente aconteceu. Não sei se eles mataram ele, porque eu não tenho mais notícias. Mas o que eu sei é que o meu irmão, hoje que fez isso comigo, vende coxinha. Então, aqui se faz, eu acho que aqui se paga em dobro. Mas, enfim, foi uma longa trajetória, eu perdi tudo, passei muitos perrengues, né? Porque quando você é muito rica e você vai para a pobreza, literalmente, não é nem meio termo, você vai para a pobreza, é muito complicado. Porque é muito fácil você ganhar, né? Agora, você perder é uma tragédia. E foi bem numa época que eu estava muito vulnerável. Então, eu não tinha opção, eu vivia, eu me virava, né? Eu tinha 3 filhos, eu tenho 3 filhos. Hoje a Celine está com 13 anos, o Jean-Louis tem 20 e o mais velho, que trabalha comigo na CNN, tem 22 anos. E nós viemos, assim, eu passei por muita dificuldade os últimos 5 anos do AVC do meu pai, onde realmente eu tive que trabalhar com serviços mais simples, né? Mesmo falando francês, inglês, eu ainda trabalhei, porque eu precisava sustentar as crianças, né? Eu não tinha mais alternativa. Eu esqueci completamente a vida de luxo que eu tinha e falei, olha, eu tenho que sobreviver. E o meu único jeito de sobreviver na época, era pedir ajuda. E eu não tinha, porque é uma época que você perde todos os amigos que você imagina ter. Isso tudo aconteceu em Goiânia? Tudo isso em Goiânia. Essa parte do AVC do meu pai, ele morava em São Paulo com a minha madrasta. Bem aqueles filmes de madrasta, sabe assim? Ai. A madrasta má. A madrasta má. Então foi exatamente que eu vivi. Isso é bem resumido. Sim. E aí, depois que eu perdi tudo, a gente não tinha casa, a gente não tinha carro, a gente não tinha mais nada, gente, assim, nada. Mas eu tinha os 4 passaportes.
E eu tinha os 4 vistos. Eu vou falar que isso salvou a minha vida. 4, você mais 3 filhos. Isso. Nós tínhamos os passaportes, não sei nem como que isso veio, porque quando a gente saiu de casa, era assim, uma mala, né? Leva o que você pode levar, porque nessa época não tinha carro, não. A gente já, né? Andava de ônibus, a gente passou muita necessidade. E o dinheirinho que a gente conseguia era pouquinho, né? Mas enfim, deu certo. Eu embarquei para os Estados Unidos e comecei aqui do zero, como a maioria das pessoas. Eu sei que se você já morou em outros lugares antes de vir para os Estados Unidos. Sim. Conta um pouquinho pra gente os lugares, o que você fazia no Brasil Sim. e o que te levou a tantos países antes de você vir para cá. Quando eu era nova, meu pai me mandou estudar em Montreux, na Suíça. Porque na época, como eu era filha de empresário, tinha as escolas boarding schools na Suíça, né? Quem estudava na Suíça era filha de grandes empresários brasileiros ou qualquer lugar do mundo. Então, eu fui para a Suíça com 12 anos, me graduei lá e fiz a faculdade de hotelaria em Montreux, na Suíça. Nessa, eu fiz de hotelaria. Como eu era francesa, eu tive a oportunidade de trabalhar como GO, que é Gentil Organisateur, de uma empresa chamada Club Med. Club Med é uma das maiores redes francesas de resort. Hoje os chineses compraram ela e é tudo monopolizado pelos chineses. Mas é ainda um grande resort. E cada 6 meses, como era temporada, eu tinha oportunidade de viajar. Então eu fiz... o meu primeiro Club Med foi em Taparica, no Brasil, na Bahia. Depois eu fiz Rio das Pedras, também no Brasil. E daí eles me mandaram embora, né? Mandaram 1 ano e meio em Israel. Depois foram 6 meses no Marrocos, 6 meses na França, 6 meses na Suíça, 6 meses no Tahiti, que foi minha última, mas também eu fechei de chave de ouro. Com certeza. Eu fiquei 6 meses no Tahiti e deu oportunidade de eu viajar muito, extremamente. Você falou que você conheceu, antes né, da gente iniciar aqui, você tinha falado de 16 países, né? Sim. Algum marcou? Algum teve certeza. algum lugarzinho especial aí na memória? Algum ficou... Na memória, assim, eu acho que foi eu vou dizer assim, que foi uma tragédia, porque era em Israel, era na época que a Jordânia estava tendo guerra com Israel. E, por acaso, a Jordânia tinha jogado uma bomba no hotel que a gente estava. E eu só lembro o desespero das pessoas, porque a gente tinha que proteger a gente, mais os clientes. E não tinha um quarto, não tinha suporte, né? E a gente correu, porque a gente achava, da primeira bomba vai ter uma segunda, né? E a gente se colocou num quarto bem pequenininho, assim, eu acho que desse... Mas eram 300 pessoas, assim, para se proteger, né? Isso daí eu nunca vou esquecer. E uma em Bora Bora também foi o tsunami que estava tendo nas ilhas... Qual que era o nome das ilhas, gente? Estava tendo em Phuket, que atingiu Bora Bora. Só um pedaço, né? Tremeu. E inundou o hotel tudo. E foi... É um desespero, assim, né? Que você tá... Mas foram essas lembranças, assim, que eu guardo. Mas aquela lembrança boa, aquele lugarzinho que ficou guardado, assim, no coração, que você vai... Com certeza. Você tem aquele lugar especial, aquela viagem especial que você lembra desses 16 países que você já visitou? Eu acho que todos os países são uma oportunidade de você ter e participar de outras culturas, né? Eu, como eu fiz hotelaria, estudei isso, era a minha paixão, né? Mexer com o público, trabalhar com o público, porque eu era Public Relations e Translator, né? E tradutora. Então, eu fazia a minha parte lá de conversar com os clientes, né? E depois fazer as traduções com os chefes do village, que são os chefes, né? E aí eu ficava lá, o palco era meu nome. Então Eu já era o palco. Quantos anos você ficou trabalhando com resorts? 10 anos. 10 anos trabalhando com resorts. Foi. Então, assim, trabalhava, curtia... Era. Foram muitas experiências, mas trabalhei, né? Com sempre Papai Noel. Cuidando. E com os filhos, ficava longe? Não, os filhos eu tive depois. Isso foi na minha juventude. Isso. Os filhos foi erro de comunicar. Como que fala? Vou passear no Brasil e... E aconteceu. Melhores da vida, né? Porque, nossa, pensa. Eu acho que se não fossem eles, eu não teria, com certeza, sobrevivido à fase, né? Eu fiquei muito doente. Nossa,
Era irreconhecível, assim, sabe? De tão magra. Assim, eu creio que deva ser realmente muito difícil uma pessoa que já tem um nível social bom, ótimo, como você tinha, e de repente ter que se virar, coisa que você não era do seu dia a dia, não era do seu convívio, né? Então, imagina, você realmente teve que ir lá pro chão e falar, vamos levantar e vou começar tudo de novo. Eu lembro muito, tinha muita gente que passou por isso. E eu lembro até hoje no Rio de Janeiro, uma família que se matou e matou seus filhos também, porque perderam tudo. Eu literalmente perdi tudo, gente. Eu usava Louboutin um dia, Chanel no ouvido. E tudo que você imaginar que uma perua usa, eu usava. No outro dia eu tava vendendo por R$50. Eu lembro até hoje minha filha pedindo Danone. Eu falei, né? Foi um trauma isso. É uma das coisas que me marcou isso. Eu pegar um Louboutin, né, que nem lembro, 1.000, 2.000, nem lembro quantos euros foi, e vender por R$50 para poder comprar uma bandeja de Danoninho, essas frescuras que criança gosta. Então isso, cada coisa foi bastante, né, foi um susto.